Roberta concorda em se fazer passar pela filha legítima de Regina, mas questiona Josefina sobre como elas irão convencer Regina de que ela é realmente sua filha, já que a primeira coisa que Regina provavelmente pedirá é um exame de DNA. Josefina responde que caso Regina não solicite o teste, ela mesma irá sugeri-lo, pois não quer que sobre nenhum questionamento em relação a Roberta. Com confiança, Josefina assegura a Roberta que com o exame de DNA, Regina não terá dúvidas de que ela é sua filha. Roberta, ainda desconfiada, quer saber como sua mãe pretende enganar Regina, pois não deseja passar por uma situação vergonhosa caso sua identidade verdadeira seja revelada. Josefina tranquiliza, garantindo que tudo correrá sem problemas. Na empresa, Honório pergunta a Matias se ele já pensou em como fará para que Roberta lhe conceda o divórcio. Matias responde que oferecerá dinheiro a ela, pois sabe que é isso que mais importa para Roberta. Com isso, ele espera conseguir sua liberdade. Honório observa que Roberta já não tem mais nada, nem mesmo a proteção de Gonçalo. Enquanto isso, Josefina afirma a Roberta que o dinheiro e o poder proporcionam posição e prestígio na vida e na sociedade. Roberta pergunta se Josefina quer tomar todo o dinheiro de Regina, porque então ela precisa se passar pela filha dela. Josefina explica que além de receber o que lhe cabe no fideicomisso deixado por seu pai, Roberta também terá acesso à fortuna dos Monterrúbios. Roberta pergunta se Josefina acha que Regina e Gonçalo vão se casar. Josefina, embora preferisse dizer que não, admite que acredita que eles realmente irão se casar. Ela reconhece que neste momento convém que isso aconteça, caso contrário, faria o possível para impedir esse casamento. Roberta se preocupa com o fato de Gonçalo não gostar mais dela, mas Josefina tranquiliza, afirmando que ele voltará a gostar, pura e simplesmente porque ela será a filha da amada Regina. Roberta questiona se Josefina acredita que Gonçalo conseguirá recuperar o dinheiro e o prestígio. Josefina responde sem hesitar que sim. Em seguida, Roberta pergunta se Josefina não sente raiva ao saber que ela dividirá essa fortuna com sua nova mãe. Josefina admite que sente muita raiva, mas que por isso mesmo planeja tirar tudo que Regina tem, por vingança. Roberta observa que os papéis se inverteram e Josefina confirma, dizendo que assim que atingirem seus objetivos, a felicidade de Regina e Gonçalo vai se acabar. Roberta então questiona o que Josefina planeja fazer a seguir. Ela responde que fará o necessário, mas de qualquer forma, eles jamais poderão viver plenamente esse amor maldito. Enquanto isso, Regina informa Gonçalo que terá que vender ou hipotecar a casa e até mesmo o consultório, além de fazer qualquer coisa necessária para que Josi entregue sua filha. Gonçalo, preocupado, sugere que Regina não ceda tudo o que essa mulher quer, sem sequer saber se o que ela disse sobre sua filha é verdade e se realmente a entregará. Regina, no entanto, insiste que essa é sua última esperança. Gonçalo, ainda desconfortável, acha injusto que ela se desfaça de todos os seus bens sem qualquer garantia. Regina explica que os bens podem ser usados para corrigir os males e que sua filha é o bem mais valioso para ela. Gonçalo, com pesar, diz a Regina que no momento não pode dispor de nenhum bem para ajudá-la, pois está enfrentando sérios problemas financeiros na empresa. No entanto, se tivesse o dinheiro, daria a ela sem hesitar. Regina responde que não permitiria que ele o fizesse, pois para ela não importa ficar sem nada, contanto que recupere sua filha. Gonçalo, tocado, elogia Regina, reconhecendo que ela valoriza coisas mais importantes do que o dinheiro. Regina, com firmeza, afirma que se fosse ele em seu lugar, faria exatamente o mesmo. Por isso pede que ele a deixe fazer o que for necessário para ter ele e sua filha ao seu lado. Gonçalo concorda, prometendo fazer tudo para recuperar a filha dela e em breve formar uma bela família. Ele pede para acompanhá-la quando Regina retornar à vila, mas ela não sabe se será possível, já que Josi exigiu que ninguém soubesse. Gonçalo insiste que Regina o avise quando for o momento, pois não quer que ela corra nenhum risco. No trabalho, Renata compartilha com Adriana sua intenção de procurar um novo apartamento e recomeçar sua vida. Adriana, empolgada, sugere que elas poderiam morar juntas no apartamento dela, agora que Honório vai voltar a viver com Constança. Renata aceita a proposta, mas faz questão de contribuir com uma parte do aluguel e das despesas, além de ajudar na alimentação. Ambas se alegram com a ideia de dar início a esse novo capítulo.
Em seu apartamento, Jerônimo recebe uma ligação de Carlos e informa que tudo foi resolvido. Agora o relacionamento com Renata e com a família Monterrubio está completamente encerrado. Carlos lamenta e revela que ainda acreditava que houvesse uma possibilidade entre Jerônimo e Renata. Jerônimo responde que não foi dessa forma e que no dia seguinte retornará à fazenda para começar uma nova vida sem Renata. Após desligar o telefone, Jerônimo não consegue conter as lágrimas ao perceber que terá que voltar para sua casa sem o amor de sua vida. Enquanto isso, Matilde busca Marina para realizar alguns exames a fim de se casar com Carlos. Marina esclarece que são exames simples apenas para garantir que está tudo bem com a saúde deles. Matilde afirma que ela e Carlos farão isso assim que ele estiver livre e Jerônimo voltar. Marina, curiosa, pergunta se Matilde tem notícias sobre Jerônimo. Matilde então pergunta se Marina realmente tem sentimentos por Jerônimo, a ponto de abandonar tudo por ele para viver no povoado. Marina, pensativa, revela que nunca imaginou dizer o que dirá a seguir, mas admite que se Jerônimo a pedisse, ela estaria disposta a abrir mão de tudo por ele. Ao perceber a tristeza de Lázaro, Carina pergunta o que está incomodando-o. Lázaro revela que já não aguenta mais esperar tanto por ela. Ele explica que sente que estão deixando de aproveitar momentos incríveis que poderiam estar vivenciando juntos. Carina, reconhecendo a verdade nas palavras dele, concorda e diz que não há mais tempo a perder. Determinada, ela declara que irá superar o luto e avisa que agora Lázaro pode pedir sua mão em casamento. Surpreso, Lázaro se ajoelha e pergunta, emocionado, se Carina aceitaria ser sua esposa. Ela, tocada, aceita o pedido, afirmando que deseja ser feliz ao lado dele. Os dois, radiantes de alegria, giram de felicidade e em seguida se beijam. Enquanto isso, em um lugar na prisão, o médico pergunta à enfermeira se Álvaro faleceu. Ela responde, contrariando a expectativa, que ele acordou e está chamando insistentemente por Jerônimo Linhares. Manuela fica surpresa ao receber uma ligação do presídio. Ela promete avisar Jerônimo para que entre em contato com o Dr. Isaac assim que retornar da capital. Carlos, intrigado, se pergunta qual a relação de Jerônimo com o médico da prisão. Manuela admite que está tão desconcertada quanto ele. Nos vinhedos, Ezequiel se aproxima de Alzira e pergunta sobre Lázaro, querendo saber a fórmula do veneno para combater a praga. Alzira responde que Lázaro não irá passar a receita, mas que ela pode preparar uma nova mistura para Ezequiel combater a praga da Cruz do Amor. Ela promete entregar o remédio assim que estiver pronto. Ezequiel agradece a Alzira e pergunta se ela precisa de algo. Ela responde que gostaria de saber o que está acontecendo, já que agora ele está sendo mais amável com ela. Ezequiel explica que não gosta de viver em constantes brigas e que prefere viver em paz. Ele a lembra de que ela é a mãe de seus filhos e sua esposa diante de Deus. Alzira pergunta se isso significa que ele a perdoou. Ezequiel esclarece que, na verdade, isso apenas significa que ele quer uma vida tranquila e nada mais. Na mansão, Roberta se surpreende com a visita de Matias, que a informa que está ali para lhe oferecer dinheiro em troca de sua liberdade e pergunta quanto ela quer para encerrar o casamento. Roberta responde que quer 100 milhões de dólares para terminar tudo. Matias, surpreso, afirma que está falando sério, mas ela insiste no valor. Matias, irritado, pede que ela pare com as brincadeiras, dizendo que essa quantia é exagerada e que ela sabe que ele não pode pagar esse valor. Roberta então sugere que se ele não pode pagar, deveria se conformar e continuar casado com ela. Matias, já sem paciência, diz que tentou resolver de forma amigável, mas com Roberta isso é impossível. Ele se controlou até agora por causa de seu pai e de Renata, mas avisa que agora ninguém mais irá protegê-la. Roberta, assustada, pergunta o que ele fará. Matias, com frieza, responde que vai processá-la judicialmente e, como se isso não fosse o bastante, irá expor tudo o que fez para manchar sua imagem e destruir sua reputação social. Ele garante que não terá nenhum remorso. Na empresa, Honório compartilha com Gonçalo, Renata e Adriana que esteve no banco humanitário e ficou surpreso ao descobrir que Jerônimo Linhares é assessor da instituição. Isso significa que, além de estar ciente da situação da empresa, ele também teve um papel importante na mudança de atitude do banco em relação a eles. Renata pergunta se então foi Jerônimo quem influenciou a decisão do banco de conceder o empréstimo. Honório esclarece que só sabe que Jerônimo tem poder de decisão dentro do banco.
Gonçalo então questiona se Renata mencionou a situação da empresa Jerônimo e ela nega. Adriana, por sua vez, pergunta se quando Renata esteve na fazenda, ela não teria falado sobre isso. Renata começa a refletir e admite que realmente comentou com Jerônimo enquanto esteve na fazenda. Ela revela que ele se ofereceu para ajudá-los. Gonçalo acredita firmemente que Jerônimo os apoiou utilizando sua influência. Ele só assim consegue compreender a mudança repentina na postura do banco que ocorreu de forma inesperada. Enquanto isso, Constança encontra Jerônimo em um restaurante e pergunta como pode ajudá-lo. Jerônimo explica que o assunto envolve Josefina e que ele precisa descobrir a verdade por trás dessa história. Constança garante que pode ajudar. Na empresa, Renata se surpreende ao se deparar com Augusto saindo do elevador. Augusto explica que não conseguiu ficar sem ela, por isso decidiu alterar seu voo e vir imediatamente. Renata, desconcertada, menciona que estava indo ao banco resolver algumas pendências, mas decide adiar para depois. Augusto então pergunta quando ela vai explicar o que eram os papéis que Jerônimo lhe entregou na fazenda, pois desconfia que isso tem algo a ver com o fato de Jerônimo estar na capital ao mesmo tempo que ela. De volta ao restaurante, Constança expressa sua surpresa com as revelações de Jerônimo sobre Josefina e Roberta, mas no caso de Josefina admite que já esperava algo assim, pois sabe que ela é capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Jerônimo pergunta se Josefina seria capaz de matar alguém e Constança, pensativa, fica em silêncio. Enquanto isso, Josefina faz uma ligação para Regina, se apresentando como Josi, a mulher com quem Regina tentou entrar em contato por mais de 25 anos e que é responsável pelo roubo de sua filha. Regina, completamente paralisada, fica sem reação. Josefina, com um tom irônico, pergunta se Regina ficou muda de choque ou se o rato comeu sua língua. Regina, ainda atônita, questiona como pode ter certeza de que é a mesma Josi. Josefina responde que foi ela quem enviou a roupinha de sua filha e que também escreveu todas as cartas anônimas, sendo responsável por toda a tragédia da vida de Regina. Ela deixa claro que nunca perdeu Regina de vista durante todos esses anos. Em pânico, Regina exige saber onde está sua filha. Josefina, com sarcasmo, responde que sua filha está com ela e que está bem. Regina implora para vê-la. Josefina, com frieza, responde que se Regina aguentou todo esse tempo, alguns dias a mais não farão diferença e que ela não precisa se preocupar. Regina, já sem fôlego, pergunta o que Josefina quer em troca da filha. Josefina, debochando, afirma que quer ver Regina suplicar, mas sem perder a classe. Regina, chorando, declara que sua filha é tudo para ela, e Josefina responde que isso torna tudo ainda mais simples. Ela lembra a Regina que ambas têm algo que a outra deseja. Regina pergunta se é dinheiro. Josefina, satisfeita, confirma, afirmando que agora está claro, pois sem isso não há acordo. Enquanto isso, Constança ainda conversa com Jerônimo e reconhece que o maior erro que cometeu foi ter apresentado Josefina a Gonçalo. Ela concorda com Jerônimo, acreditando que Josefina seria capaz de matar para conseguir o que quer. Jerônimo compartilha com Constança sua suspeita de que Josefina tenha sido a responsável pela morte de seu irmão. Constança, curiosa, pergunta por que ela faria algo assim. Jerônimo explica que Josefina teria motivos para matar Rafael, já que não aceitava seu namoro com Roberta. Constança concorda, dizendo que o pior para Roberta foi ter recebido o amor obsessivo de Josefina. Jerônimo se pergunta se Josefina foi capaz de mentir sobre tantas coisas porque ela não seria capaz de eliminar seu irmão, visto que ele estava atrapalhando seus planos. Constança, decidida a ajudar, pergunta como pode contribuir para que ele descubra a verdade. Jerônimo revela que seu irmão recebeu uma carta no dia de sua morte, entregue pessoalmente, e já está comprovado que Roberta não a escreveu, por isso está convencido de que foi Josefina quem a redigiu. Constança pergunta se Jerônimo acredita que Josefina foi até a fazenda confrontar Rafael. Jerônimo responde que se isso aconteceu, talvez ela tenha matado seu irmão para eliminá-lo de seus planos. Ele pede que Constança consiga um documento escrito por Josefina para comparar com a carta que seu irmão recebeu. Constança promete conseguir o documento e Jerônimo explica que se o grafologista confirmar que a letra é de Josefina, ele exigirá uma investigação sobre ela. Constança avisa que essa investigação pode afastá-lo ainda mais de Renata.
Jerônimo reconhece isso, mas afirma que se tudo isso for verdade, não terá piedade de Josefina, mesmo sendo a mãe de Renata, a mulher que ele ama. Regina diz a Josefina que se ela queria dinheiro desde o começo, deveria ter sido direta sobre isso. Josefina esclarece que além disso também desejava causar sofrimento em Regina e sua filha. Regina pergunta se Josi fez mal à sua filha e Josefina garante que não. Ela acrescenta que, no entanto, o mais importante agora é chegar a um entendimento. Regina então pergunta o que precisa fazer para ter sua filha de volta. Josefina exige que, antes de mais nada, o pagamento seja feito antes que a filha de Regina receba a herança. Ela também avisa para não contar nada a ninguém, pois assim como tentou eliminar Regina antes, pode fazer o mesmo com qualquer pessoa que saiba do que está acontecendo. Regina, angustiada, assegura que não fará nada contra Josi. Josefina avisa que Regina deve aguardar novas orientações. Em seguida, desliga o telefone, deixando Regina em completo desespero. Enquanto isso, Josefina pensa consigo mesma que tem Regina em suas mãos.